Olá, irmãos, a paz de Cristo, para todos vocês que acompanham o canal Evangelho do Senhor. Peço para se inscrever, para compartilhar esse vídeo e comentar aqui a sua opinião. Irmãos, vamos tratar hoje de um assunto polêmico, que vem dividindo opiniões aí na internet, nas redes sociais, a respeito de um ator do canal do YouTube Porta dos Fundos, de um rapaz, de um ator que está com estado de saúde crítico, estado de saúde grave, se encontra hospitalizado, por conta aí da pandemia, e está dividindo opiniões no seguinte: parte de pessoas estão pedindo a ele orações e parte de pessoas não querem orar. Então, vamos tratar aqui hoje. Devemos orar ou não por este rapaz? O nome desse rapaz é Paulo Gustavo, tá? Ele é ator aí do Porta dos Fundos. Não sei se ele tem outros trabalhos, não acompanho. Mas o que trataremos hoje é somente a respeito disso, tá? E o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? Quero começar já dizendo que identificando aí ambos os lados, os que querem orações e os que não querem orar, e saber quem está correto. O que na realidade ambos estão errados, tá? Os que estão pedindo orações estão simplesmente pedindo orações para que ele seja curado do vírus, tá? E da situação que ele se encontra, de sua saúde física. E o outro lado também está errado, de não querer orar, tá? Quando que os que pedem oração deveria pedir as orações para que ele se cure não somente do vírus, mas que ele venha se arrepender dos seus pecados, que ele venha a ter uma novidade de vida em Cristo, porque estão recorrendo a Cristo para a sua cura, tá? E o trabalho deste rapaz, desse Paulo Gustavo, como também o trabalho do canal Porta dos Fundos, consiste apenas em debochar, menosprezar e blasfemar a Deus, sua palavra e seu povo, tá? Eles são arquirrivais do cristianismo. Eles dizem que brincam com outras religiões, mas para quem vê, fica muito claro e nítido a diferença de brincadeiras, entre aspas, tá? Quando a brincadeira referente ao cristianismo é tudo ao que o cristianismo tem como abominação, tudo como o cristianismo tem as suas reservas, e eles se posicionam em tom de escárnio relevante a isso. No caso, é importante ressaltar aqui que, no caso deles, quando estão debochando, menosprezando da fé cristã, de Jesus Cristo, blasfemando, pondo a pessoa de Jesus Cristo em situações vergonhosas, menosprezando e sendo preconceituosos com o povo cristão, a Bíblia, o cristianismo e Cristo, para todos apenas eles estão exercendo a sua liberdade, a sua liberdade de expressão, tá? Porém, quando um cristão, pelo seu direito de resposta, os responde, eles tratam como intolerante, preconceituoso, como pessoas maldosas, como antidemocrático, fascista e tudo mais. Quando eles fazem, é correto, é liberdade. Quando o cristão responde, é intolerância. Pois bem, devemos orar? Devemos orar, sim. Devemos orar, mas primeiramente
devemos orar para que essa pessoa tenha uma cura espiritual, tá? Para que essa pessoa não somente seja curada do vírus, mas que ela seja curada do seu caráter, que ela seja curada daquilo que ela hoje procura por auxílio, que antes ela procurava escarnecer. E que não só essa pessoa alcance esse arrependimento, mas todos aqueles do seu derredor, de trabalho, do Porta dos Fundos e os seus próximos, tá? Que não somente busquem e orem pela cura dessa pessoa referente ao vírus, mas que seja curada desde seu espírito até a sua carne, tá bom? E muitos dizem que quem somos nós cristãos para apontar o dedo, para julgar, para condenar e tudo mais. Saibam que a palavra de Deus não proíbe o povo de Deus de julgar causas. Muito menos Deus. Somos impelidos a julgar os casos. Somos impelidos a julgar. Vocês perguntam, quem são vocês para julgar? Somos o povo da Bíblia, tá? O que diz a Bíblia referente a isso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 11, tá? Que diz o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Como nós podemos reprovar algo, sendo que antes a gente não venha a colocar sobre um julgamento? Precisamos julgar a causa para então reprovar ou aprovar. No caso das obras infrutíferas das trevas, completamente e unicamente reprová-las, tá? Aqui está o nosso aval para que possamos julgar, tá bom? É interessante o pensamento dessas pessoas, que é o seguinte: não importa o quão a vida dessa pessoa foi contrária a Deus, sendo que essa pessoa, quando está em um perigo eminente de morte, essa pessoa parece que vira santa, né? O universalismo nunca teve tão vivo quanto vive hoje. O que é universalismo? É achar que todo mundo vai para o céu. Mas saibam que Jesus Cristo mais falou na sua mensagem de boas novas, das boas novas do reino, o evangelho, que ele mais falou sobre condenação e inferno do que sobre o céu, tá? E as pessoas que não renascerem de novo não verão a Deus. O que é renascer de novo? Nós devemos morrer. Morramos nós para que Cristo viva em nós, passe a viver em nós. Não é assim, qualquer pessoa vai para o céu. Parece que, indiferentemente como que a pessoa levou a vida dela, por mais blasfema que foi, por mais arrogante, por mais seja assassino, seja idólatra, seja ladrão, parece que todo mundo é aqueles memezinhos de internet, né? O ladrão tá ali assaltando moto, tá roubando carro, troca tiro com a polícia, morre, aí depois no outro dia tem montagem no Facebook de asinha de anjo subindo pro céu. Parece que quando todo mundo morre, parece que quando a pessoa morre, independentemente do passado que teve, por mais contrário que foi contra Deus, por mais inimigo que foi contra Deus, pessoas declaradas inimigas de Deus, inimigas do céu, parece que quando morre ficam santificadas e vão para o céu. Não é assim, não caia nessa cilada, tá? Olha o que o próprio capítulo 5 de Efésios vai dizer, a partir do versículo 3 até o versículo 6, vai dizer o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomiem entre vós como convém a santos. Está falando para o povo de Deus, para a igreja, que essas coisas não devem ser nem comentadas entre nós, nem conversação torpe, ou seja, no popular bendito, conversa jogada fora, conversa frívola, conversa baixa, tá? De baixo nível, tá? Conversas idiotas, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está sendo claro, está colocando sob um crivo que tipo de pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas com que autoridade vocês que acusam nós cristãos de que nós não podemos julgar, com que autoridade vocês podem julgar quem ou não entra no céu? Hipócritas, isso é hipocrisia. Olhem o que diz 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não adianta, quando estiver doente ou quando morre, achar que foi para o céu, que o céu é o lugar de todos. Não. O céu é lugar para todo aquele que se arrepende, morre para si mesmo, para que Cristo viva e cresça através dele, tá? Para esse tipo de pessoa, para as pessoas que são lavadas e remidas no sangue de Cristo. Por que tem que ser lavado no sangue de Cristo? Vocês nunca se perguntaram? Lavados da vida suja que tivemos outrora. A minha e a tua vida foram sujas, tá? Mas o sangue de Cristo é o que nos lavou e o que nos lava. Olhem o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Falando ali dos novos céus e nova terra. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Quem é você para dizer que essas pessoas vão entrar? Se a palavra de Deus aqui que permanece diz que não fica, diz que não entra. Mas saibam, irmãos, que Jesus salva, tá? Ao que se arrepende. E como prova disso, abram as suas Bíblias lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos passar pelo arrependimento, irmãos. Precisamos nos arrepender de tudo que nós fomos e somos, de tudo aquilo que nós temos e possuímos. Abdicarmos de nossas próprias vidas para que Ele venha fazer morada aqui, tá bom? E para todo aquele que diz o cristão é preconceituoso, faz acepção de pessoas. Jesus andou com pecadores, Jesus andou com prostitutas, andou com pecadores, né? Então quer dizer que pelo fato de Jesus andar com pecadores é que os pecadores vão entrar no céu. Olha o que o próprio Jesus falou a respeito disso, dele andar com os pecadores. Lá em Lucas capítulo 5, versículo do 31 ao 32, vai dizer: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Jesus
andou com a prostituta para que a prostituta se arrependesse, andou com os idólatras para que os idólatras se arrependessem, andou com os pecadores para que eles se arrependessem. Então, quando você aí que pede oração para o Paulo Gustavo aí, que o trabalho dele é escarnecer a pessoa de Cristo, os cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, tá? Escarnecer e se pôr como inimigo, primeiramente ore para que ele se cure não somente do vírus, mas que ele venha a ter uma cura espiritual. Que ele se cure do vírus e venha novamente para os braços dos seus amados, para que ele se arrependa, tenha mais uma chance de se arrepender, que ele tenha mais uma chance de mudar de vida diante dos olhos de Deus, e que venha a se converter, que venha a ter uma vida dedicada àquele que agora procuram para que salve ele. Irmãos, eu encorajo todos vocês, vamos orar pelo Paulo Gustavo, para que ele saia dessa situação triste, para que ele se cure, seja curado do vírus, que ele saia sem nenhuma sequela, mas que o coração dele saia quebrantado de tudo isso, que ele como ser humano venha quebrantado, e que ele largue toda a vida de promiscuidade e de pecado e de rebeldia contra Deus, e que se converta ao Deus que agora procuram para a sua cura.